É do consentimento... Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É do consentimento de todo mundo que essa aula seja gravada? Se alguém tem alguma coisa contra, pronuncie-se. Porque eu consegui... Mudou o link hoje, porque eu vou gravar a aula e vou disponibilizá-la no YouTube a partir de hoje. Tá tudo tranquilo? Pode ser gravada, galera? Depois aí vocês podem acessar através do Moodle. Eu vou deixar o link lá. Beleza? Boa noite, Diego. Então, né? A aula vai ser gravada. Já está gravando. Depois eu vou salvar e vou colocar. Então, o meu canal, galera... Eu tinha criado um canal para divulgação do meu livro. Então é o canal Tomás Fantin de Souza mesmo. Coloquem assim na procura que vocês vão encontrar. Até o momento tem só a live de lançamento do meu livro, tá? E hoje eu já vou tentar fazer o upload dessa aula, que vai ser a primeira que eu vou postar no YouTube. Então, quem quiser voltar no conteúdo para, enfim, relembrar ou alguma coisa que passou batida, ela vai estar lá no YouTube. Eu acho que é uma ferramenta a mais, inclusive depois que Tomás com Z, ela vai ficar disponibilizada, inclusive depois que a gente tiver as aulas presenciais, ou que vocês seguirem para outras disciplinas, podem retornar quando tiver dúvida de mecânica dos sólidos. Então fica aí o canal no YouTube também, canal Tomás Fantin de Souza, certo? Então a aula está sendo gravada, por isso que mudou o link. Bueno, pessoal, então bem-vindos à disciplina de Mecânica dos Sólidos 2. Quem já fez Mecânica dos Sólidos 1, ou Mecânica Vetorial, ou no sistema de APNP está acostumado, né? Não vai mudar muito do que a gente já tinha nos semestres anteriores. E aí eu vou apresentar o nosso plano de ensino, ok? Com a diferença de que a partir de agora as aulas estarão gravadas e disponíveis no YouTube. Inclusive, quem perder a aula, né, consegue assistir depois. Então, esse é o nosso plano de ensino do curso de Engenharia Mecânica, da disciplina de Mecânica dos Sólidos 2. Para quem está seguindo aí, ela é uma disciplina, né, na grade que seria correta, ou a grade integral, ela é do 5º semestre, portanto, nossa turma 5E. Eu sou Tomás, o professor Tomás Fantin de Souza, acho que todo mundo já me conhece. Carga horária da disciplina, são 60 horas aula, e a carga em APNP, ela vai ser também 60 horas. A diferença para o semestre passado é que no semestre passado a gente teve algumas aulas que foram presenciais, né? A pandemia ela começou, acho que foi 15 de março, por aí, que a gente teve as aulas suspensas. O período de APNP, essa disciplina ela começa hoje, dia 25 de fevereiro, e ela vai até o dia 20 de maio. Então a gente vai ter 3 meses. Eu vou encostar minha janela, só um segundinho. O cara já fala gritado, aí os vizinhos acabam acompanhando a aula de mecânica dos sólidos também. Então vamos ter 3 meses, né? As aulas vão até 20 de maio, nós vamos ter 13 encontros, pessoal, certo? A gente tinha 11 no semestre passado, porque 2 aulas eram referentes às presenciais. Então, a nossa turma vai ser nas quintas-feiras, né, como hoje, e é referente ao semestre de 2020/2. Então, o nosso calendário acadêmico está defasado, está atrasado, né, em relação ao calendário original, ao calendário civil.
Então, a nossa ementa, essa disciplina de mecânica dos sólidos, ela é, eu acho que talvez uma das disciplinas que eu mais gosto, porque agora a gente entra tanto na parte de juntar tudo aquilo que a gente viu em mecânica dos sólidos 1, então a gente tinha visto tração, depois a gente viu compressão, né, nas cargas axiais, a gente viu cisalhamento, a gente viu torção, flexão, e alguma coisa de transformação de tensão no finalzinho do semestre. Agora, na mecânica dos sólidos, a gente começa com as solicitações compostas. E aí, a gente tem, nas solicitações compostas, a junção de todas aquelas cargas. E isso é uma baita de uma para mim, a visualização dos problemas de engenharia com problemas de cargas compostas, ela cai numa questão prática, que é a maioria dos nossos problemas do cotidiano, né? Então, tu vai ter flexão ao mesmo tempo em que nós vamos ter tração. O corpo, por exemplo, imaginem o eixo de um automóvel, ele está sofrendo flexão, né? Porque ele está conectado em alguns pontos, né, dependendo do trecho por onde vai passar o carro, as rodas, um buraco, um quebra-mola, vai desenvolver impactos e flexões, mas também tem a torção, né, desse eixo girando. Então, a gente trabalha, principalmente na engenharia mecânica, com diversos problemas de solicitação composta, torção ao mesmo tempo da flexão, tração com flexão, torção e cisalhamento. E depois disso, a disciplina entra numa das partes que é o conteúdo que seria da formulação mais moderna que nós temos dentro da mecânica dos sólidos. Porque primeiro a gente vai ver deflexão, né? A deflexão, então, a gente não trabalha mais tanto com as tensões que se desenvolvem no material, mas a gente vai ter uma preocupação com os deslocamentos, né? Então, em vez da gente pensar onde está dando a tensão crítica, a gente vai pensar qual o ponto daquela estrutura, daquele componente, daquela viga que está se deslocando de forma crítica ou de forma em que a gente precisa limitar aquele deslocamento. Então, o que acontece, pessoal? Por que eu falei que é um dos métodos mais modernos, né? Porque a gente, obtendo o quanto um ponto, o quanto um elemento do material se desloca, a gente tem uma distância, né? Tem um deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho, né? Então, o que acontece? A gente, na mecânica dos sólidos, que faz parte da engenharia dura, que faz parte né, da nossa mecânica estrutural, a gente acaba dialogando um pouquinho lá com a energia, porque nós vamos trabalhar com energia de deformação. Então, nós vamos utilizar a resistência desse material a se deslocar, a se deformar, com a força que está aplicada sobre ele. E essa ferramenta de energia, então a gente vai ver vários métodos de energia, método de Castilhano, princípio do trabalho virtual, vai ser essa parte de energia de deformação. São métodos muito avançados, que sistemas computacionais se utilizam também para simulação e que eu considero muito interessantes. Dentro disso, a gente vai ver os critérios de resistência, então, critério principalmente de von Mises e de Tresca, né, porque o que acontece? Como o material está sofrendo diversos carregamentos, o mesmo elemento pode estar num sentido sendo tracionado e no outro sentido sendo comprimido. Ele pode estar sofrendo o cisalhamento ao mesmo tempo em que ele sofre uma carga de compressão, por exemplo. Então, a gente vai ter que combinar essas cargas, né, para poder comparar com a tensão admissível no material, porque não é mais simplesmente descobrir as reações à carga interna e transformar isso em tensão, porque a gente não tem mais uma tensão só atuando no material, a gente vai ter cargas compostas. Essa que é meio que a parada que a gente vai começar a trabalhar aqui na mecânica dos sólidos 2, é o avanço em relação à mecânica dos sólidos 1. Além disso, pessoal, nós vamos ver problemas estaticamente indeterminados. É quando o material ele tem reações a menos e, por isso, ele vai
perder em estabilidade, ou esse material vai ter reações a mais, ou seja, ele vai estar hiperestático, né? É o caso, por exemplo, de uma viga que está engastada dos dois lados, né? Não existe a necessidade para o equacionamento de tu engastar essa viga nas duas extremidades. Então, é um problema hiperestático em que a gente tem mais reações do que equações para resolver. A gente vai ver também um pouco de instabilidade, e aí entra a flambagem, que é um assunto bem interessante, né? Eu sempre comento daquele prédio que desabou em São Paulo há 2 anos, que tinha uma ocupação que ele incendiou em um dos andares, né? E aí a gente consegue enxergar nos entulhos. Eu visitei em 2019 e no entulho dava para ver algumas vigas flambadas, né? Então provavelmente o que aconteceu? O incêndio, o material fluiu, né? Aqueceu e mudou a tensão admissível, né? O material ficou mais mole e aí acabou cedendo em flambagem. Então nós vamos ver flambagem, que eu considero bem simples, né? E solicitações em cascas cilíndricas e esféricas. Solicitações em cascas cilíndricas e esféricas, vulgo vasodepressão. Então, pessoal, a gente vai ver a matéria de vasodepressão, que para nós da engenharia mecânica ela é muito útil, né? A gente tem esses materiais multicarregados em função de uma pressão interna. Então, a gente vai ver vasodepressão cilíndrico e vasodepressão esférico. Certo? Então é isso, solicitação composta, basicamente, solicitação composta, energia de deformação, flambagem e vasodepressão. É o coração da nossa disciplina. Os objetivos: conhecer os conceitos de mecânica dos sólidos e aplicações em engenharia e identificar problemas de projeto aplicando nas leis da elasticidade e plasticidade no cálculo de vigas, eixos, componentes mecânicos e projetos estruturais. Então, pessoal, o que a gente vai ter de conteúdos essenciais? Começando o que eu preparei para hoje. A primeira aula de sólidos 1, eu sempre, normalmente ela é a mesma aula de sólidos 2, porque o que acontece? Eu retomo, né, as cargas internas, né, o equilíbrio das cargas externas com as cargas internas, para relembrar essa transformação da carga interna em tensão. Lá na mecânica dos sólidos, depois, na 1, a gente destrincha cada uma delas. Aqui em sólidos 2, né, a gente já conhecendo cada uma dessas cargas, a gente vai misturá-las no mesmo componente. Então, solicitações compostas e equação do equilíbrio. Depois, a gente vai utilizar esse equacionamento de tensões compostas para projeto de eixo e viga. Então, é por isso que eu gosto bastante dessa disciplina, ela é bem interessante, porque a gente vai ter uma aplicação real dela no projeto de eixo e no projeto de viga. No projeto de eixo, principalmente, entram os critérios de resistência. Deflexão de eixos e vigas, né? E energia de deformação. Então, algumas teorias, né, destacando aqui o Castilhano, né, que eu acho que para a deformação da viga talvez seja o método mais moderno que a gente tem hoje aí. Cálculo de deslocamentos, tirando, obviamente, os métodos de simulação, né? Critério de energia de distorção, e as cascas finas de revolução, casca cilíndrica e esférica, vulgo vasodepressão. Nessa lógica de APNP, a gente divide conteúdos essenciais, né, de conteúdos complementares, pessoal. Então, quem já vem fazendo, já fez a Sólidos 1, lembra, depois eu vou debater um pouco a questão do método de avaliação, né? Então, a gente vai ter lá o exercício que vocês vão explicar um dos conteúdos, então talvez aqui nos conteúdos complementares eles sejam aí uma fonte de inspiração. Nos conteúdos complementares, então,
a gente vai revisar os conceitos de flexão, que a gente via lá na mecânica do sólidos 1, talvez até uma revisão de diagramas, né, de momento fletor, porque a gente caminha o resto da vida aí com um diagrama de flexão. Então, integração para a deflexão, então a gente enxergar a deflexão através do método da integração. A deflexão da viga tem vários métodos para resolver também. Critérios de Coulomb, parte 1 e parte 2. Carga crítica e flambagem. E por último, né, as pontes de espaguete. Então, a gente tem as atividades síncronas, que são essa aula, esse momento, né, que a gente vai ter esse encontro, e agora com a aula gravada, a gente vai ter também essa aula disponibilizada nos momentos assíncronos. Então, a gente pode, né, eu acredito muito na revisão, em a gente olhar várias vezes a mesma aula, olhar diversos conteúdos diferentes, mas se debruçar também sobre uma parte do conteúdo com análise, com reflexão. Às vezes, na hora que eu estou falando, o cara pode estar um pouco distraído, né, com outros problemas, vai ter a oportunidade aí de rever. Ou quem presta atenção agora, depois na revisão fica bem mais tranquilo. Então, nas atividades assíncronas, a gente tem o nosso Moodle, né, que é o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o SWAP, né, que é o sistema que o IF dialoga com as turmas. Então, como que eu trabalho? O SWAP é o diálogo da turma com o instituto. Então, o que tem lá são as presenças e as notas. Então, o conteúdo da aula, a presença e as notas. Quem faltar, eu posso dar até 2 faltas. Cada aula dessa, cada encontro na quinta-feira conta como 6 aulas. E só que como a gente tem 1 hora síncrona, eu posso dar até 2 faltas por aula. E o Moodle é a nossa sala de aula virtual. Então, o que tem de conteúdo, de matéria, de tarefa no Moodle, o que tem de informação sobre a tua presença e as notas que vocês tiveram, ela tá lá no Swap. Aqui, acho que quem está fazendo vetorial 2, né, já viu um pouco disso. Então, a gente vai ter apresentações de PowerPoint com a teoria, listas de exercícios e vídeos explicativos. Eu vou tentar também, eu acho que dá para a gente até pensar agora nesse sistema de aula gravada, alguns conteúdos extras, né, de eu gravar e deixar ali algum exercício também, que não está na lista, algum exercício diferente, eu vou tentar gravar e deixar lá no YouTube. Eu acho que vai ficar bacana. Certo, pessoal? Então, lá no final, a gente vai ter o projeto teórico das pontes de espaguete. A gente tinha a competição histórica, né, que todo mundo participava, que era muito bacana, vinha gente de outras universidades, de outros institutos, e agora, como tem a pandemia, então a gente fica na questão conceitual, no projeto. O que vocês vão perceber é que com as ferramentas do cálculo da mecânica dos sólidos 2, vai facilitar um monte, né? Principalmente com a deflexão, vocês vão ver como ficaria fácil aquele projeto da ponte de espaguete, que o pessoal que fazia pelo método dos nós lá na vetorial era um exercício muito braçal, né? Então agora o cálculo, né, somente a simulação ou o memorial de cálculo, certo? E aí eu vou tentar fazer alguns quizzes, né, com pergunta teórica. Essa disciplina ela é bem teórica, né? Quem fez Sólidos 1 viu que já entrava um pouco mais de teoria, mas o Sólidos 2, principalmente na questão de critérios de resistência, na parte de energia, ela permite que a gente debata bastante a teoria, o que eu acho bem interessante, né? Misturar não só o cálculo, que ela é uma disciplina de calculeira, mas a gente pensar também do ponto de vista de engenharia, o que está acontecendo ali, e também pensar na simulação computacional. As atividades assíncronas, então, é o PowerPoint, é a aula gravada, é a tarefa no Moodle e alguns links que eu vou deixar e vou tentar gravar alguma aula, algum exercício extra também. E as atividades síncronas, pessoal, é esse momento,
ok? Então, a atividade síncrona vai ser a aula online expositiva, né, com uma resolução de exercícios. E aí eu vou tentar, naquele quiz que eu falei que eu vou tentar fazer, que é uma pergunta com 4 respostas, tu clica, responde, e aí já tem o relatório. Eu vou tentar fazer alguma coisa durante a aula também, para vocês não dormirem aí do outro lado, tá certo? Então, alguns games aí que a gente vai conseguir fazer durante a aula, dar uma modernizada nesse sistema. Tá muito careta, tá? E, então, o nosso horário, ele é noturno, e aí, aqui sempre acontece isso, ó. A gente vai ter o nosso encontro, pessoal, das 19h30 às 21h30. De conteúdo novo, de material, de aula, de explicação, de eu aqui falando, vocês me perguntando, nós vamos ter das 19h30 às 20h30. Das 20h30 às 21h30, a gente vai ter atendimento, correto? Então, a gente vai ter, na primeira hora, aula, e na segunda hora, o mesmo esquema que já vinha acontecendo, né? Das 20h30 até as 21h30, a gente tem o atendimento. A avaliação, a nossa nota, né? A nota, então, vai ser através do AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem, as tarefas. São atividades individuais, e aí elas valerão até 6 pontos. Então, são 13 aulas, talvez eu vou colocar aí em torno eu imagino umas 8, 9 tarefas, algumas valendo um pouco mais, algumas valendo um pouco menos, mas com um limitante de 6 pontos de atividades via Moodle, certo? Aí, a atividade EXE vem de exercício, né? A ideia é que vocês apresentem um exercício, eu coloquei da lista, mas pode ser um exercício diferente, até é mais interessante se vocês apresentarem um outro exercício, né? Ou um PowerPoint narrado, ou um vídeo, né? Gravar um vídeo e mandar lá via Moodle. Essa atividade, ela vale 2 pontos. E a nossa ponte de espaguete, valendo também 2 pontos. A UEXE é uma atividade individual. A ponte de espaguete é uma atividade em grupo. Então, são grupos de 4 ou 5 pessoas, né, desenvolver um modelo teórico da ponte de espaguete. Durante a semana, eu vou colocar, pessoal, mais detalhes do EXE e da ponte de espaguete, ok? Então, é uma atividade em grupo, vale também 2 pontos. Então, nós vamos somar a nota do AVA, das tarefas do Moodle, do exercício que vocês vão gravarem e explicarem. Pode ser exercício e pode ser alguma aplicação da mecânica dos sólidos em engenharia. Então, quem trabalha, né, daqui a pouco tem um problema na empresa aí que usa a mecânica dos sólidos, ou alguém que trabalha com simulação computacional, daqui a pouco conhece aí um pouco de ANSYS, conhece aí um pouco de a própria simulação no SolidWorks, né? Que daqui a pouco pode apresentar uma simulação de um problema que vocês resolveram. Pode também. Então, para ser aprovado, tem que ter uma média maior ou igual a 6. Na verdade, não é uma média, né? É uma somatória de notas maior ou igual a 6. Quem não atinge 6, a gente vai ter um exame que não pode chamar de exame, é uma reavaliação, e essa reavaliação, ela zera as notas até ali, as notas do que vocês fizeram, e ela vai ser uma prova no Moodle, valendo 5 pontos, então eu vou postar e vou dar um prazo para que vocês resolvam. E uma entrevista individual, então eu abro a câmera, tu abre a câmera e eu vou fazer algumas perguntas da disciplina, perguntas teóricas, valendo também 5 pontos. Então, a nota do semestre é o AVA, a ponte e o exercício, e o exame, a reavaliação, ela é dividida em duas, zera as notas do semestre e é dividida em 2 partes, uma prova valendo 5 pontos e uma entrevista valendo também 5 pontos. Os recursos a serem utilizados: a plataforma Moodle, vídeos no YouTube, incluindo as aulas agora, que eu acho que demorei até para começar a postar,
E eu vou tentar, eu acho que agora é um bom momento para a gente ver alguns cursos online gratuitos, principalmente na questão de simulação, né? A gente tem aí alguma coisa no Ansys, alguma coisa no SolidWorks com versões grátis para estudante, e eu acho que aí dá para a gente dar uma brincada, pelo menos com os problemas mais fáceis, né? Então, modernizando também a mecânica dos sólidos, né? Não trabalhar tanto só com a teoria, com a resolução de cálculo, mas já pensando como que ela vai cair lá na vida real. E a produção de vídeos na atividade EXE e na atividade POM, provavelmente. O horário de atendimento, então, é a nossa segunda hora, né, das 20h30 às 21h30, e o nosso livro, ele, igual eu sempre comento, a gente tem um problema na nossa bibliografia aqui, que o livro que a gente utiliza na mecânica do sólidos 2 é o último aqui, ó. Ele ainda está como bibliografia complementar, né? É uma questão quando foi criada a disciplina, essa aqui ficou a bibliografia. Ó, o Douglas comentou que já tem um grupo de WhatsApp, tá? Depois eu vou entrar aí como espião e aí eu vou ver vocês. Não vou, imagina. Pô, Né? mas daí aí é sacanagem. O cara, em vez de preparar a aula, vai investigar o grupo dos alunos, né? Boa noite, professor. Boa noite, Douglas. Fez muito bem. Professor, por que tirou o bigode? Rapaz, aquilo ali eu pensei em deixar um pouco mais. Inclusive, me arrependi de não deixar o boné vermelho. Que me disseram que eu tava igual o Super Mario. Tava o machete do. Que mete bala nos caras lá, o mexicano lá, que mete bala nos caras. Me chamaram de Super Mario, eu, na hora de tirar foto, esqueci do bonezinho vermelho. Só porque é italiano? Sim! Gringo de bigode e boné vermelho. Beleza. Vamos que vamos. A bibliografia, pessoal, a básica, eu não gosto muito da didática do Beer Johnson. Muita gente usa o Beer Johnson, certo? Muita gente, muitas universidades. Eu não gosto. O livro do Gear também, muita gente usa. Esse daqui eu nunca vi. Tanto que é uma bibliografia, olha só, ela é de 1982. Se vocês olharem, o Hibbeler é de 2010. Né? O Hibbeler, durante muito tempo, ele não foi usado, porque ele usava só a unidade inglesa. O Hibbeler, se eu não me engano, ele é norte-americano. E aí, a partir da edição da quinta, eu acho, já vem, a quinta já é misturado SI com unidades inglesas, e a sétima já vem, eu acho que quase todo em unidade inglesa. Então, ele é um livro muito bom. Não tem aqui na nossa bibliografia, e eu recomendo até mais como relíquia, né? O livro do Popov. Na verdade, a Bíblia mesmo é o livro do Popov. Mas, se eu não me engano, foi feita uma tradução para o francês e depois uma tradução do francês para o português. Então, ele é um livro, vocês podem encontrar em sebo, bem antigo, né? Mas a questão da teoria, né? A descrição do conceito de tensão, a descrição do conceito de deformação, a descrição... o cálculo em si, ele usa uma nomenclatura maluca, certo? Ele usa, a gente usa, sei lá, a tensão, a deformação, ele usa, nem lembro a letra que ele usa, mas é uma outra, não é uma questão de nomenclatura, né? Mas a descrição teórica, a do Popov, ele vai na raiz mesmo da mecânica dos sólidos. Tem lá no IF até vou trazer o Popov, e quando eu atualizar, um dia eu vou atualizar essa bibliografia do jeito certo, vou colocar o Popov aqui, que ele é... se é para ter esses aqui que tem na bibliografia, tem que ter o Popov, né? Mas o bom de ler e com os exercícios mais interessantes é o nosso Hibbeler, que a gente já usava, que a gente usa em Vetorial 1. Né? E eu não ganho nada para fazer propaganda do Hibbeler, certo? Então, pessoal, é isso. A gente está na nossa mecânica dos sólidos, com 60 horas, com 13 encontros. Agora vai estar gravado, o que é um salto de qualidade, eu acho. Né? E a gente vai ter as atividades do AVA, o EXE e a ponte de espaguete. Aulas nas quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, e das 20h30 às 21h30,
atendimento. O exame em 2 partes, entrevista e prova. Lá no Moodle, eu vou colocar o que é da disciplina como um todo no topo, certo? E o que é da aula, então, aula 1 e o conteúdo e o link do YouTube embaixo da aula. Então, tu perdeu a aula, tu pode acessar, né, o conteúdo lá no Moodle, vai estar o linkzinho, o URL do meu canal no YouTube com a aula respectiva. Bueno, vamos agora, perguntas do plano de ensino. Não? Vamos para o nosso cronograma. O nosso cronograma, que está dividido agora em 13 aulas, o que vai ser muito bom, vai ser porque o que acontecia? A gente começou no... Tá aparecendo? Não, né? Deixa que eu... O que aconteceu no semestre passado, pessoal? A gente tinha... começou presencial, parou por 6 meses e quando voltou a gente... Era uma questão de bom senso recomeçar a disciplina, né? Então a gente acabou dando de novo conteúdo que tinha começado em março, só que a gente tinha o tempo condensado porque contava aquela carga horária do começo. Agora não, agora é tudo online. Então a gente ganhou 2 aulas síncronas a mais. Ganhou a mais, né? Mas vai ser bom, eu acho que vai dar tempo aí para a gente, inclusive, ter as apresentações. Caso não dê tempo, a gente faz aquele esquema do semestre passado, mas vai dar para dar mais conteúdo ou vai dar para dar o conteúdo com mais tranquilidade. Certo? Então, hoje, aula introdutória, e eu vou relembrar as solicitações e esforços, que é a mesma aula que eu dou no Sólidos 1, mas para a gente aí começar a esquentar os tambores. A partir de março, projeto de eixos e vigas, né? A partir da quinta que vem. Uma aula de resolução de exercícios, então até lá eu vou colocar algumas tarefas para vocês resolverem, e projeto de vigas. Talvez eu vou embaralhar aqui, eu vou jogar talvez projeto de viga para 4 de março e projeto de eixo para 18 de março, porque o projeto de viga ele é muito mais simples do que o projeto de eixo. O projeto de eixo, clássico da engenharia mecânica, é um projeto tridimensional. Então, às vezes, no projeto de viga, a gente constrói um diagrama defletor. No projeto de eixo, são 2 diagramas defletores e um diagrama de torsor. A gente trabalha aí com as cargas combinadas. Deflexão de eixo e viga, igual eu tinha comentado. Cálculo de tensão e deformação. Os métodos de energia de deformação. Vigas estaticamente indeterminadas, flambagem elástica e plástica, 2 aulas para as apresentações de ponte de espaguete e 2 aulas para a entrevista oral. Isso aqui tem muita coisa para a apresentação, eu acho que não vai rolar, mas pelo menos umas 2 aulas aqui eu acho que dá para a gente usar para esticar um pouco esse conteúdo, né? O que a gente tem aqui é um cronograma amplo, né? Óbvio que algumas aulas vão estar um pouco antes, outras vão estar um pouco depois, mas dá para vocês se guiarem mais ou menos onde vai estar a disciplina e também para ver os dias das aulas, né? Às vezes não tanto pelo conteúdo, mas olhar, 1º de abril, o dia da mentira, aí a gente tem uma aula de mecânica dos sólidos com o Tomás. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o nosso cronograma. O conteúdo síncrono, ele está bem focado nas matérias principais, certo? Mas o diferente, por exemplo, se vocês, quem está fazendo o Vetorial 2, vocês vão ver que lá na Vetorial 2 a gente tem muitos conteúdos, por exemplo, tem um tópico e são vários conteúdos. O que acontece é uma questão mais da ementa da disciplina. Por exemplo, o projeto de eixos é um conteúdo longo, né? Então não é porque ele está aqui 2.1 só, ele acaba sendo bastante esticado. Ou, por exemplo, aqui que parece inocente, né? Olha só que bonitinho, deflexão de eixos e vigas. Tem 3 métodos de deflexão de eixos e vigas. Tem o método da integração, tem o método de Macaulay, funções descontínuas, e tem o método da superposição.
Enfim, mas é uma matéria que eu gosto muito, é a matéria que eu mais tenho experiência, porque eu dou ela desde 2015/1, eu já dei mais vezes sólidos 2 do que sólidos 1, inclusive. Então é um conteúdo que eu acho é um bom fechamento para a área da estrutural. Depois vocês vão carregar essas informações lá para o projeto mecânico, mecânica vibratória, eu acho que chama, né? Enfim, a gente vai ter aí uma matéria bem interessante. Vamos começar então? Esquentando os tambores na mecânica dos sólidos? A aula de hoje talvez fique mais curtinha um pouco. E talvez vocês já conheçam esses slides, mas depois dessas nossas férias longuíssimas, né? A gente sempre é bom relembrar. Então, galera, lá do nosso Hibbeler, 7ª edição de 2010, a gente vai começar a disciplina de sólidos 2 com solicitações compostas. Isso significa, igual eu falei no começo da aula, que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. A nossa viga ou o eixo, ele vai estar sendo torcido e vai estar sendo fletido. Ele vai estar sofrendo uma tração e uma flexão ao mesmo tempo. A gente vai ter que trabalhar com essas cargas combinadas. Então, vamos trabalhar com as equações de equilíbrio, né? Diferente da mecânica vetorial, em que a somatória de forças ela é diferente de zero, o corpo está acelerando, né? Tá transladando. O nosso corpo está estático, ele está parado. No entanto, diferente também da vetorial 2, que eu acho que mais da metade dessa turma faz a vetorial 2 também. Diferente da vetorial 2, em que o corpo ele é rígido, em que a geometria dele ela não se altera com o movimento, a não ser no caso de impacto, né, mas aí é uma abordagem mais para o final do semestre. Aqui o corpo deforma. Nos sólidos a gente considera a geometria carregamento imaterial, e na vetorial apenas as forças que estão envolvidas e as consequências do movimento. Aqui não vai ter movimento de translação, o corpo está parado, mas a carga vai modificar essa geometria. Então, retornando lá na nossa mecânica vetorial 1, a gente tem a nossa velha e boa batata sólida, certo, pessoal? Então, tem aqui uma geometria de formato aleatório, né, com 4 cargas, a força 1, a força 2, e a força 3 e a força 4. No momento em que a gente fizer uma seção, se nós formos analisar um corte, a gente pode representar tudo que está do lado direito através, para esse caso bidimensional, de 3 reações internas. Então, é a força normal, é a força de cisalhamento, a nossa cortante, a normal é a N, que atua perpendicularmente à nossa seção de análise, a força cortante, que atua paralelamente ao plano de análise, e o momento fletor, que é uma combinação de cargas trativas com cargas compressivas, certo? Então, nesse caso aqui, ele está tracionando as fibras de baixo e comprimindo a fibra de cima do material. O que está representado do lado direito é a mesma coisa que está representado do lado esquerdo, certo? Aqui a gente tem forças e aqui a gente tem as forças do lado direito sendo equilibradas pelas reações internas do lado direito. As reações internas, força normal, força cisalhante e momento fletor. A carga normal, ou força axial, ela desenvolve tensões trativas ou tensões compressivas, representadas pela letra sigma, ok? E a cortante, a V, ela vai desenvolver tensões cisalhantes. Tensões cisalhantes são representadas pela letra tau. As tensões normais, elas provocam a deformação ou a ruptura em materiais frágeis, né? Então, o giz, né, que quando a gente tracionava, ele quebrava a 90 graus, ele quebrava em função de tensões normais. Já a força cortante, as tensões cisalhantes, elas provocam a deformação nos materiais dúcteis, né? A gente tem um deslocamento dos planos,
Então, o que acontece? As tensões cisalhantes fazem com que os planos eles deslizem uns em relação aos outros. Então, a tensão acortante e a tensão de cisalhamento é a que causa deformação e posterior ruptura, né, ou a fragilização por deformação de um material dúctil, ela vem da tensão de cisalhamento. E o momento fletor, que é aí o pai de todas as carregamentos, porque ele nos dá tensões de magnitude muito altas em comparação com uma tração pura, né? Tu tem aí a viga, né? Uma viga que está engastada aqui com uma carga. Cadê a minha caneta? Eu perdi a minha caneta aqui, mas a gente tem uma estrutura. Pensar nesse livro aqui, ó. A nossa viga está apoiada, né? E aí tu coloca o carregamento aqui. As tensões que vão fazer com que ele sofra uma flexão, elas são de magnitude muito alta, porque tu tem uma força vezes uma distância, né? Um braço de alavanca vai jogar, né, esse momento fletor, a gente vai trabalhar com tensões muito altas. Então, nós vamos se debruçar bastante sobre esse tipo de carregamento aqui, que é o momento fletor, que desenvolve forças normais, tensões normais, certo? A tensão que sai da carga axial, da N dividida pela área, ela tem a mesma característica do momento fletor. Só que a diferença do momento fletor para a tensão normal é que o momento fletor, a gente tem ao mesmo tempo, na seção transversal, uma parte sendo tracionada e uma parte sendo comprimida. Então, a flexão, ela não funciona, às vezes a gente olha essa curva, né? Ela imagina um troço meio que torcendo ali, não é muito bem assim, não. A gente tem, para esse caso, até a metade aqui, traçou setinhas puxando o pedaço de baixo da batata sólida e tensões, né, setinhas, empurrando essa parte de cima aqui do nosso material. Tensões de tração e tensões de compressão na mesma área de seção transversal. Nossa tensão de flexão que vem do momento fletor, que vem de uma carga perpendicular à viga, ao eixo. Já, então, pessoal, de onde que a gente parte? Né? A gente parte da segunda lei de Newton, com somatória de forças igual a zero. Né? Só que fazendo essa análise, primeiro, o corpo tem um carregamento externo sobre ele. Esse carregamento externo vai ter reações nos apoios. Então, a gente tem uma viga com um engaste, ou vamos imaginar uma viga biapoiada, uma viga com um pino e uma viga com um rolete e uma força no meio. Ontem eu até dei um exemplo lá para o pessoal de sólido Zoom, que é um banco de uma praça, né, de madeira, com dois apoios de tijolo, né, ou de concreto nas extremidades e uma pessoa sentada bem no meio. Então, as reações, tu vai ter dois roletes, né, impedindo o movimento do banco de praça, e a pessoa sentada vai fazer a flexão. O peso da pessoa é a carga externa. A reação nos dois apoios de tijolo nas extremidades é a reação no apoio. A combinação dessa carga externa com a reação no apoio, ela vai desenvolver forças internas na fibra do material. E as forças internas são esses caras aqui, a normal, a cortante e o fletor. Elas são reações a F1 e F2. Então a gente faz a somatória de forças igual a zero e a somatória de momentos igual a zero para tudo que está acontecendo fora da viga e depois correlacionando o que está acontecendo fora com o que está acontecendo dentro das fibras do material. No 2D, a somatória de forças e a somatória de momentos, ela adquire essa cara aqui. Então, a gente passa a ter uma somatória de forças em x, y, e a somatória de um momento em relação a um ponto. E no problema tridimensional, as forças, então, a gente vai ter nos três eixos coordenados, somatória em x, somatória em y e somatória em z, e os momentos também em x, em y, em z. A gente vai ver principalmente no problema do eixo sob torção, né? O eixo sob torção ele vai ter duas forças cortantes, uma força normal, dois momentos fletores e um momento torsor. Então, é uma questão
aí interessantíssima, né? Para as equações do equilíbrio, as nossas equações do equilíbrio, então, pessoal, aqui nós temos 4 formas de olhar para o mesmo problema, que são a nossa batata sólida com força 1, força 2, força 3 e força 4 aplicadas sobre ela, e aí a gente vai fazer uma seção. Esse aqui, agora olhando para o problema tridimensional, é a mesma batata sólida, só que agora no 3D. Se a gente for olhar, pessoal, a geometria de cima, em combinação com as duas forças, ela é representada pelas tensões que estão atuando no plano. Essas tensões, elas têm diversas orientações, certo? Elas estão apontando para tudo quanto é lado. Essa tensão, ela vai ser, se tu pegar a derivada da área tendendo a zero, né, uma areazinha muito pequena, aquela força que está atuando sobre aquela área muito pequena. Então, a tensão, a gente tinha visto lá em sólidos 1, no limite da área tendendo a zero, ela é a divisão da força sobre a área, né? Lá na McFlu, o pessoal olha muito como pressão. Então, a gente tem do lado esquerdo em cima as 4 forças, a gente secciona o material e aí nós temos 2 forças e uma combinação de tensões, né? Tensão, força e geometria. Carregamento e geometria. Essas forças, pessoal, com diversas direções, diversas intensidades, elas podem ser concentradas numa força resultante e num momento resultante. Ou seja, o que está aqui no canto inferior do lado esquerdo é a mesma coisa que está no canto superior do lado direito e no canto superior do lado esquerdo. Aqui a gente só tem força, aqui a gente tem força e tensão, e aqui a gente concentrou, somou todas as tensões, multiplicou pela área, virou uma força. Pegou essa força, aplicou no braço de alavanca, nós temos um momento fletor. Esse momento fletor, ele tem um ângulo em relação à nossa área de seção transversal. A força também está em ângulo em relação à nossa área de seção transversal. Então, o nosso momento, ele vai se dividir como um momento fletor. Então, o que esse M aqui, ó, paralelo à área está fazendo? Ele está fazendo uma flexão sobre a área de seção transversal, sobre o corte. E a componente perpendicular do momento, ela está fazendo uma torção. Então, esse T aqui, ó, se vocês olharem até a própria setinha do vetor, o corpo está girando em torno do próprio eixo. E a flexão ele está fazendo isso aqui, ó, ele está fletindo, e na torção ele está girando em torno do próprio eixo. A divisão das forças, a gente vai ter uma componente cortante, né, que é essa nossa V, que ela cisalha, ela está cortando a batata sólida, e uma força normal que está puxando a nossa seção. Certo, pessoal? Então a gente tem... só um minutinho, eu vou... A minha irmã... Como minha irmã trabalha na área da saúde, e no caos que tá, é bom só eu dar um alô para minha irmã aqui já, né, vai saber. Minha irmã trabalha no SUS, e aí a gente... E aí, pessoal, a gente vai ter, então, um torsor, um momento fletor, uma força normal e uma força de cisalhamento. Então, qual é o nosso procedimento de análise? Calcular a reação nos apoios, então trocar a força por
lá no o rolete vai ser uma força, o pino serão duas forças. Somatória em X, somatória em Y, somatória dos momentos. Diagrama de corpo livre, a gente tira a geometria, tira tudo que está no entorno do corpo e só analisa as forças que estão atuando sobre ele. Diagrama de corpo livre, a gente faz o corte no ponto em que a gente quer analisar, no ponto de interesse. E aí faz, de novo, uma somatória de forças em X, em Y e em Z para o cálculo da normal, da cortante, do momento fletor e do torsor. E aí, a partir da normal, da cortante, do fletor e do torsor, a gente vai transformar eles em tensões. Normal e momento gerarão tensões axiais, cortante e torção gerarão tensões de cisalhamento, ok? Então eu preparei um exemplo para refrescar a memória de vocês, que é a nossa viga. Isso aqui ainda é vetorial 1, certo? Mas a gente é bom relembrar para quando entrar rachando aí nas cargas combinadas, a gente tá serenito, certo, pessoal? Então, olha só, a gente tem uma viga de 9 metros, essa viga tem, ela está engastada em A e ela está em balanço, certo? Ela está presa só aqui em A com um engaste. E ela tem uma carga triangular de 270 Nm sobre o ponto A e vai até zero lá em B. Então, o que diz aqui o nosso procedimento de análise? Calcular as reações nos apoios. Nesse caso, pessoal, quando a gente tem uma viga em balanço, a gente não precisa calcular a reação aqui no engaste. A gente pode pular para a etapa de cortar o corpo. Porque o que acontece? A gente só tem reação de um lado, né? Se a gente só tem reação de um lado, a gente pode fazer a análise só do pedaço em balanço, porque o que vai acontecer na reação aqui vai ser um espelho, não são os mesmos valores, porque a carga ela é linear, né? Mas ele é um espelho do fenômeno que está acontecendo aqui, e o exercício pede as cargas internas que atuam em C. Então vamos para a somatória de... Então vamos lá, pessoal, a gente cortou a viga. Deixa eu vou cortar a viga. Oi! Eu acho que foi o fantasminha do Google perguntando se podia me ajudar. Olha só, pessoal, a gente cortou o pedaço esquerdo, né, e substituiu pelas reações internas. Então, esse pedaço de 270 até C virou uma normal, uma cortante e um momento fletor. E aí a gente vai fazer a análise para o pedaço direito. Essa é uma carga linear. Então, por regra de 3, 270 está para 9, assim como x está para 6. Então, x quem é? Vai ser 180. Então, a gente tem que calcular as reações no ponto C para essa carga triangular com pico de 180 até zero. Então, bueno, para uma carga distribuída, a carga total é a área abaixo da curva. Então, a gente tem 6 metros de comprimento, 180 de altura, a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. 6 vezes 180 dividido por 2 vai dar 540. Onde que a gente posiciona no triângulo? O centro do triângulo fica a 1/3 da parte mais alta. A parte mais alta é 180, então tem 6 metros a viga, 1/3 dos 6 metros, o centro desse triângulo fica em 2 metros. Certo, pessoal? Então nós temos uma carga de 540 newtons, que é a somatória de 180 até zero, que é o pedaço direito do nosso triângulo aqui, ó. Somando todas essa distribuída, dá uma de 540 a 2 metros do ponto C ou 5 metros do ponto A, ok?
Vamos lá, então. Somatória de forças em X, né? Nós temos só a normal atuando em X, não tem nenhuma outra. Normal igual a zero. Não tem carga em X, né? A nossa normal zerou. Já a cortante, na somatória das forças em Y, ela se equilibra com o 540. Então, VC positivo menos 540 negativo, VC igual a 540 newtons. Já o nosso momento, ele vai ser o fletor, então ele está horário, a gente considera o anti-horário como positivo, ele entra como negativo. Se botar um... Oi? A viga, no caso, ela está engastada em A, então em B ela está livre. É isso? Exatamente. Isso. E aí, tu não precisa, tu poderia calcular todas as reações no engaste e cortar ela entre A e C. Sim. Né? Só que um caminho muito mais fácil, um drible. Exato, só que olha só, lembra quando a gente cortava da esquerda para a direita? A cortante era para baixo e o momento ele era anti-horário, né? Sim. Ó que virou aqui. A cortante está para cima e... Porque o que acontece? A cortante positiva, ela gira a viga no sentido horário. Então, se tu tem o pedaço esquerdo, ela aponta para baixo. Se tu tem o pedaço direito, ela aponta para cima. Sim. E o momento positivo, ele bota a barriga da viga embaixo. Então, ele tem que tracionar a fibra de baixo e comprimir a fibra de cima. Se tu cortar à esquerda, ele vai ser um momento no sentido anti-horário. Se tu cortar o pedaço direito, ele está no sentido horário. Sim. Só que pelo outro lado daria também, só que seria mais cálculos, né? Porque eu teria que encontrar as 3 reações, no caso. Exatamente. E daí depois tu ia ter que fazer tudo de novo para encontrar as internas. Na outra parte que faltou ali. Não, beleza. Tá. Exato. Quando tu tem uma viga em balanço, vai sempre por ali. Corta o pedaço livre. Beleza. Tranquilo. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente encontra um momento em C de menos 1080 Nm, certo? Então, aqui é só para relembrar essa parte da matéria, né, o conceito de tensão e o cálculo das reações internas. O que nós vamos fazer na nossa mecânica dos sólidos 2? A gente vai fazer uma superposição. Nós vamos somar as tensões que são normais, as axiais, com as cisalhantes. Então, a tensão normal, lá no final do sólidos 1, a gente pegava a tensão, a força normal e dividia pela área. No cisalhamento, a gente tinha 3 formas de calcular, que era uma cortante vezes o fator de cisalhamento dividido pelo momento de inércia vezes a espessura da área. Ou pela tensão média, cortante vezes área, ou pela máxima, né? 1,5 vezes a média. E por último, a tensão de flexão, que é o pai de todos, momento vezes o ponto de análise, dividido pelo momento de inércia vezes a espessura da seção. Então aqui a gente tem uma revisão geral da vetoral até o sólidos 1. Certo, pessoal? Para na aula que vem, a gente já poder trabalhar com essas tensões isoladas, né? Isoladas e primeiro isoladas, depois elas atuando todas ao mesmo tempo. Eu deixei 2 tarefas que vocês vão me odiar a hora que vocês verem. Essa aqui até não. Que eu quero descobrir o valor. Vocês ignorem a tarefa 1. Na verdade, não ignorem a tarefa 1, pessoal. Eu me confundi e acabei colocando uma matéria que a gente não viu hoje. Eu vou espichar o prazo para essa tarefa 1, tá? A tarefa 1 está valendo, mas vocês não vão conseguir resolver ela até a semana que vem. Então eu vou esticar o prazo da tarefa 1 e a tarefa 2, sim. A tarefa 2, vocês têm condições de fazer ela, então aí o prazo vai ficar até quinta que vem, às 23h55. Tá? Que é um... Aqui. É o mesmo esquema com os outros professores, né?
tira foto, ou faz a Scania e anexa no Moodle. Isso, exatamente. Tá. Aí, só o memorial de cálculo, tudo ali, o que precisar ali, só os cálculos mesmo. Exato, Tá. exato. Ok. Pessoal, a tarefa 2 também eu vou ter que espichar o prazo, tá? Eu botei 2 tarefas, mas a gente ainda não viu a matéria de superposição, então eu vou jogar para o dia 11 de março. Até eu vou trocar depois aqui, vocês não me deixam esquecer. Qualquer coisa, vocês coloquem, me mandem aí um aviso no Moodle, mas eu vou tentar trocar agora já, tá? Tanto a tarefa 1 quanto a tarefa 2, vocês até daria para resolver, mas o ideal é com a aula da semana que vem, tá? Então, nesse momento, a nossa chamada. Eu já vou fazer até isso aqui agora. Eu vou mexer no envio. Perguntas? Aqui, ó, dia 11 de março. Vamos ver, 11 de março. O prazo para as 2 tarefas. De quanto o Flamengo vai ganhar, professor? Bah, né, eu acho que vai dar 1-0. Não, eu vou. Os Colorado, meus companheiros Colorado vão me odiar, mas o São Paulo vai conseguir empatar e o Inter vai perder para o Corinthians. conhecendo meu time. Isso é um Colorado anos 90, né? Anos 90, anos 90. A gente, igual um amigo meu comentou, tem que aguentar a corneta. Eu falei, cara, a gente, corneta é para quem torce, né? O cara que não aguenta a corneta não pode torcer. Tá valendo salgadinho lá na firma. Se o Inter ganhar, é 2 centos. Se o Inter perder, 1 cento. Cada um tá apostando lá. Então, igualmente, vamos ganhar e vamos forrar o bucho, tá bom? Vocês sabem que tem uma cartomante que olha o jogo de futebol. Não sei se vocês já viram aquele site de aposta. Ela trabalha para o site de aposta. E a mina acertou. Se eu não tivesse visto no sábado passado, eu ia dizer que ela tava que editaram o vídeo, né? Mas eu vi, botaram no Face, no Instagram, e eu acabei assistindo. A cartomante falou que o Inter ia perder pro Flamengo e a torcida colorada ia ficar indignada, puta da cara com o jogo do domingo. Ela falou no sábado, né? E aí ela disse que ela não viu o Flamengo campeão. E aí hoje postaram de novo, eu tava vendo, aí eu disse, agora eu vou ver de novo, a mina acertou, né? Eu vi no sábado. Aí ela disse que vai dar empate em São Paulo e o Inter ganha aqui. E aí ela tava tirando as cartas, mas o Inter tá empatando, diz ela, mas o que o Inter tá empatando? Porque precisa ganhar, ela via o Inter campeão e via o Inter empatando, né? Daí ela puxou mais umas cartas e disse, não, é empate em número de pontos com o Flamengo, né? Porque eu acho que o Inter ganha no saldo, né? Porque se o Flamengo empata, não passa em saldo de gol. Então a cartomante diz que vai dar. Né? Teve o cara que acertou a porcentagem da Carol Conká. Isso ele colocou o placar que o Inter vai ganhar, que o São Paulo ia empatar e a porcentagem da Carol Conká. Ele já acertou a porcentagem. Que acerte tudo. Mas a gente sabe que é bem difícil, né? O time do São Paulo tá ruim, perdeu pro Botafogo, né? E o Flamengo tá voando. Vira essa boca pra lá, rapaz. Que time do São Paulo tá ruim o quê? Como assim? Mas eu vi um blogueiro do São Paulo dizendo, não contem com o São Paulo. E é um blogueiro São Paulino. Não. É blogueiro, cara. Blogueiro nem profissão é. Não confia nesses caras, não. Nós guardamos a energia contra o Botafogo para detonar o Flamengo hoje. Tá, ele chega no beleza. Morumbi, as perninhas já tremem, cara. Já vou chegar com as pernas tremendo. Os caras veem aquele Morumbi, é que nem o São Paulo quando vem jogar no Rio Grande do Sul. Passou de Santa Catarina, as pernas já tremem. Impressionante, cara. Fica tranquilo.
Só não vai me perder pro Corinthians. Nossa parte deixa com nós. Tá, beleza. Não, nós vamos ganhar do Corinthians. Vamos ganhar. Não, nem precisa assistir o jogo, cara. O lado do São Paulo já tá tudo certo. Flamengo Tá é freguês. Tá 3-0 beleza. pro São Paulo hoje. Vamos lá. E 1-0 pro Inter. Cara, aí o lado de vocês eu não posso falar nada não, mas o nosso eu garanto 3-0, tá tudo certo. Fica tranquilo. 3 do Luciano. Tá, beleza. 1 do Yuri Alberto. Que Vamos tá lá. jogando. O São Paulo vai levantar de novo o troféu Daniel Alves, né? Que é só o que eles têm. Colorado gremista. O Diego é gremista, eu acho, né? Pessoal, Gremista? não, eu lembro, e acho que até Não, o Grêmio Colorado. Que depois disso daí eu vou ter obrigado a torcer pro Palmeiras no fim de semana. Né? Pessoal, dúvidas da disciplina? Tranquilo, professor. O Anderson é flamenguista aqui, ó. Bah, você nos meteram a mão, né, Anderson? Bah, ali o Rodinei foi sacanagem. O Rodinei foi muito amador ali, né, cara? Não, tira o pé, né? Tira o pé. Não vai. Muito amador. Gente, o pior é ser vascaíno, né? Precisa ganhar de 12-0. Mas o Vasco vai virar dá uma olhada no Twitter ali. O Vasco tá querendo virar a mesa. E o único jeito... E se o Vasco cancela o jogo contra o Inter, o Flamengo é campeão, independente. Então... Não, aí vai ter que refazer o jogo. Ou vai... vai ter que jogar de novo. Mas não vai dar nada, porque, tipo assim, independente disso, o Vasco perdeu um pênalti que não foi, e o Vasco tomou mais um gol. Não tem o que fazer, os caras podem recorrer a quem for, já era. Foi 2-0. Eu sei que o Vasco precisa de 12 hoje. Vai dar. Vai dar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço aí. Se tiver, ninguém tem mais dúvidas? A gente, esse momento de final de campeonato, né? Dá uma coisa na galera. Ô, Tomás. Vamos aproveitar. Tá aberta as aulas para ver das outras disciplinas no teu canal também ali? Cálculo, mecânica dos sólidos do Zoom, pra gente dar uma relembrada? Ou é só via link? Não, eu vou. É o meu canal, peraí. Tinha uns que não tinham entrado ainda. Canal. Tomás. Quero também. Bota ali no chat. Ali, ó, canal Tomás Fantin de Souza. Vai estar tudo lá. Eu vou tentar postar até daqui a pouco essa aula. Aê, rapaz. Ó, peraí que eu vou tentar. Esse daqui, pessoal, eu não consigo, eu não tô conseguindo mandar o link. Eu acho que é o link da live. Quando eu lancei livro ano passado, é a live do do meu livro. Peraí que eu vou ver se... Eu acho que é aqui, ó. Eu vou entrar nesse link aqui, ó. Tenta entrar aí. Confere aí, Anderson. Se vai rolar. Se clicar, vai pro meu canal. Vai. Isso aí. Tá. Aqui, hoje... só tem a live, por enquanto. Tá. Essa aula de hoje vai ser a primeira. E aí eu vou salvar de todas as disciplinas. Então, quem quiser dar uma lembrada em vetorial 1, quem quiser dar uma lembrada em sólidos 1, vai estar disponível também. Isso aí vai salvar a vida, hein, muito bom. Tá? O negócio aí, a hora que eu virar youtuber de sucesso aí com as aulas, aí a gente conversa. O Neto vai querer patrocinar o Botafogo, hein? Não dá, é falência, é derrota. Ele foi querer tirar onda, você viu isso aí? Ele foi querer tirar onda lá. Imagina o cara lá que gastou 1 milhão no Rodinei, o cara falou, cala a boca, tu patrocinou o Botafogo. O Glória de Vacaria? Foi, o cara deu nos dedos dele. Ô, Tomás, faz o desafio das pontes. Fica que nem os japinha lá, os chineses que ficam em cima das pontes de massa. Faz uma ponte de massa e fica em cima. Dá pra gente. Não certo não, cara. Se eu subir ali, eu já quebro de 2 de uma vez. O chinês é tudo magro. Pega nós aí e já era. Tá certo. Então, Márcio. Oi. Pra gente ter um youtuber de sucesso, tem que botar os títulos assim... Fui corrigir uma prova e olha no que deu. Aí que vai bombar. Isso. Boa. Muito boa. O símbolo tem que fazer uma abertura com aquele avião que tu desenha. O Diego tem. Tu tem, né, Diego?
Eu vou procurar para a próxima aula, ver se eu tenho. Avião. Manda. Aquele avião lendário tem que estar no material, tem que ter uma animação com aquilo. Tá, o Diego Aquele avião pode ser desmonetizado. Eu vou Parecer outra coisa. É capaz da Boeing pedir direitos autorais ali, que tá muito, muito perfeito. Não, vai ser a capa do canal. Vou tomar, aquele avião é lendário, meu. Aquele avião é lendário, cara. Me aguardem, me aguardem. Todo mundo conhece aquele avião, cara. O Diego fez no Paint, eu acho. E aí, a gente... Tu fez no Paint, né, Diego? Sim, eu tinha feito no Paint ali para ficar eternizado, né? Esse aí, eu quero esse daí. Eu vou contar nos material antigo, vou achar. Beleza. Falou, pessoal. Uma boa noite aí. Eu acho que agora com as aulas gravadas a gente vai dar mais uma melhoradinha aí e vocês vão poder acessar as outras disciplinas. Buenaço. Isso aí, nos vemos na Supercopa. Dale, Boa noite. Bom jogo para vocês aí. Viva o Inter!